Êxodo, capítulo 17, até o verso número 7. Os irmãos acharam? Diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, que temos o privilégio de ouvir nessa noite, rogando, meu Deus, que o poder do Espírito Santo venha ministrar essa palavra aos nossos corações. Ó meu Deus, nós te pedimos que o Senhor derrube, ó Pai, qualquer barreira que tenta impedir o receber dessa palavra. Ó meu Deus, age através desse mesmo Espírito na vida dos meus irmãos, na minha também, meu Deus. Eu me coloco nas Tuas mãos como Teu instrumento, debaixo do poder do Espírito Santo, que eu possa ser útil nas Tuas mãos, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz e sairmos daqui edificados. Esse é o nosso pedido, meu Deus, que somente o Teu Espírito tenha liberdade nesse lugar. Não queremos, Deus, ouvir doutrinas e filosofias de homens, mas a Tua boa palavra. Assim oramos, meu Deus, te pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Você conhece a saída do povo hebreu do Egito? Já ouviu várias vezes, várias pregações. Nós há pouco tempo falamos sobre o livro de Êxodo aqui na escola bíblica. E você conhece a história, né? A forma milagrosa como Deus os tirou de lá, como eles, se você folhear aí um pouquinho para trás, você vai ver como Deus sustentou o povo com o maná, como Deus abriu o mar para que eles passassem, os livrou do faraó, como Deus tornou as águas de Mara, né, que eram amargas, e tornou elas potáveis. Maravilhas que Deus fez ao povo nessa caminhada. Então Deus, após tirar esse povo do Egito, o está conduzindo pelo deserto. E é claro, você também já ouviu em outras ministrações que caminhar pelo deserto, ser conduzido pelo deserto, não é nada prazeroso e fácil. Deus assim está conduzindo o seu povo pelo deserto, esse povo que mais à frente estaria ali no Monte Sinai, onde Moisés subiria e seria feita a aliança com o seu povo. E esse povo então está sendo tirado, conduzido pelo deserto, uma caminhada difícil, nada prazerosa. E liderar esse povo não devia ser fácil. Liderar o povo numa caminhada por um local prazeroso, um local bonito, agradável, fresquinho, é uma coisa. Liderar um povo no deserto, onde é quente, falta recurso, onde só há dificuldade, não há nenhum conforto, é uma coisa completamente diferente. E tudo que você vai liderar na sua vida, seja um cargo ministerial ou num trabalho, toda liderança é complicada. Na verdade, é muito difícil liderar pessoas. Moisés, nesse ponto, ainda nem
havia recebido o conselho do seu sogro para que ele levantasse cabeças, para que o ajudassem. Era muito difícil, árdua a sua missão, porque as pessoas saíram, e junto com ele, junto com o povo de Deus, também o populacho, aqueles que pegam carona, né, pegam um vácuo, como diz aí na Fórmula 1, o povo que não pertencia na descendência de Isaac, mas também saiu. Muitos desfrutavam das bênçãos de Deus e viram todas essas maravilhas, beberam a água, comeram o maná, e essas pessoas, então, saíram com expectativas, saíram e no caminho tiveram frustrações, tiveram medo, se revoltaram. Tudo isso você tem que liderar. E todos esses comportamentos são complicados, porque nós, seres humanos, somos complicados. Então, ele tira e caminha com esse povo. E nós também, irmãos, nós não somos diferentes desse povo. Nós também não somos fáceis de se liderar. Nós também, como povo de Deus, vamos ver aqui que a trajetória deles até chegar a Refidim, e muito do que passou ali naquele lugar, também acontece conosco, porque nós também temos nossas expectativas, nossas frustrações, nós também temos os nossos anseios e também temos os nossos problemas. Então, nós também não somos fáceis de ser liderados. Então, como essa caminhada é difícil, eu disse que esse povo estava sendo liderado por um deserto. Se você for lá na sua Bíblia, onde ficam os mapas, e ver a península do Sinai, lá embaixo é o Monte Sinai, o Monte Horebe. E esse povo sai, né, nessa caminhada, eles passam por Mara, talvez você veja Mara ali no seu mapa, e ali entre um lugar e outro é que eles param, nesse lugar de Refidim. E essa caminhada é difícil, muito árdua. Imagine esse povo todo, 2 milhões de pessoas, mais ou menos, caminhando e saindo de um lugar onde, apesar de serem escravos, tinham uma infraestrutura, tinham alimentos, tinham água e tudo mais. E nessa caminhada difícil, é natural que eles esperem por uma parada, por uma pausa, por um descanso. E aí eu também já aproveito para trazer para a nossa realidade, fazendo um paralelo da nossa vida. A nossa caminhada é difícil? Tem alguém aqui que, depois que se converteu, teve uma experiência, como dizem por aí, né? Vem para Jesus que é só bênção e vitória. Eu não sei do seu testemunho, mas o meu, depois que eu me converti, depois que Deus me converteu, eu caí do cavalo como Paulo. Quer dizer, Paulo não caiu do cavalo, porque não está na Bíblia assim, mas caí por terra. Tudo que eu imaginava que era bom e suficiente para mim, caiu, e Deus foi desconstruindo tudo aquilo que eu tinha por ideal. E nós também, então, temos e esperamos uma pausa, essa caminhada difícil. A caminhada do cristão é inerente à dificuldade. E a gente também espera por essa pausa. E o povo estava caminhando com a promessa de chegar a um lugar. E eles esperam por um descanso, uma pausa. E esse lugar seria Refidim. Esse lugar onde eles iriam parar pelo seu próprio significado. Esse lugar ele deveria ter um oásis, ele deveria ter sombra, água fresca. Muitos geógrafos, muitos autores procuraram descobrir onde ficaria esse lugar, e muitos concordam que esse lugar é o que se chama hoje de Wadi Refaid. É um lugar na península do Monte Sinai. E esse lugar era conhecido. Esse lugar, ele de fato tinha um oásis, tinha corrente de água, muito provavelmente dos montes ali, com neve que derretiam em determinada época do ano. Então havia ali, já era conhecido. Então eles estavam na caminhada e pensando assim: quando eu chegar em Refidim,
eu vou ter o meu descanso, eu vou ter água e sombra, eu vou ter ali o meu momento de parada. E todos nós também esperamos isso para a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Passamos por dificuldades, mas a gente pensa assim, não vejo a hora disso acabar, não é? Eu vou ainda ter um descanso, quando isso acabar eu vou repousar, eu vou chegar a um lugar de descanso, e aí eu vou ficar livre disso. O problema, irmãos, é quando o Refidim não atende à sua expectativa. E é aí que eu digo que nós somos difíceis de ser liderados. Todo líder, quando toma uma decisão, é questionado. E aí aquelas expectativas viram frustrações, aquele medo vira revolta. E a gente tem também a nossa expectativa, mas quando a gente chega nesse lugar, você viu aqui comigo, que foi notória a decepção deles. Eles esperavam chegar naquele lugar e chegaram ali, não havia água. E isso também acontece conosco. Nós, quando chegamos a esse lugar que nós imaginamos como sendo de descanso, nós vemos que ele não atende à nossa expectativa, ao nosso sonho, aquilo que a gente imaginou, e aí vem a decepção. Então, esse lugar, irmãos, onde Deus levou seu povo, tem muito a nos ensinar, porque Deus também está conduzindo a todos nós, amém? E nós também somos sujeitos a essas decepções, ao mesmo comportamento que esse povo teve. E aí o texto vai nos mostrar, não é? Olhando e relendo os versículos, nós vamos ver o que podemos aprender de lição e tomar também para a nossa vida. Primeiro, quem mandou que parassem ali? Vamos ver o versículo 1 novamente. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Quem foi que mandou parar ali? O Senhor, Deus. Deus era quem conduzia esse povo. O povo saía e andava debaixo da direção de Deus. E aí eu te pergunto, quem é que conduz o teu caminho? Quem é que manda você parar e quem é que manda você continuar? É Deus? Então, quando você está caminhando e está difícil, quando Ele manda você parar, o murmurar é contraditório, não é? Por que o Senhor me mandou parar aqui? Eu não gostei desse lugar. Vocês já reservaram hotel nos sites? Não posso falar isso porque a gente passou por isso nas férias. Mas no site o hotel é lindo, não é? Nossa, quando você chega lá é uma decepção. Nossa, isso, não, mas na foto era lindo. Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? Nós também fazemos esse tipo de crítica, mas nós temos que ver como eles não viram, que eles andavam e paravam segundo o mandamento do Senhor. Veja aí um pouquinho antes, no capítulo 13 de Êxodo, veja o versículo 20 ao 22. Êxodo 13, do 20 ao 22, diz assim: Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então Deus ia adiante deles durante o caminho. Veja o que diz agora o capítulo 40 desse mesmo livro, lá no final de Êxodo. Êxodo capítulo 40, vamos do verso 36 ao 38. Diz assim: Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.
Ora, então a Bíblia é clara ao dizer que o povo só saía se a nuvem saísse, e o povo só parava se a nuvem parasse. Então, se a nuvem parou em Refidim, e Refidim não é como eu imagino, e aí eu quero que você faça o paralelo com a sua vida. Se você está caminhando e Deus de fato está te guiando, se Ele para num determinado lugar ou num determinado momento da sua vida, nós não podemos questionar o que é esse lugar de descanso, porque Refidim é exatamente isso que significa. A palavra Refidim significa descanso, parada, lugar para descanso. Era algo muito conhecido por todo mundo. Eu vou chegar lá, eu vou andar até tal lugar, porque lá a gente vai poder acampar, ou a gente vai poder comer, lá tem água, lá tem sombra, lá a gente descansa. Mas quando eu chego lá, não é nada disso. Então eles caminharam pelo deserto, estavam cansados e se decepcionaram, porque o ser humano ele faz sempre a sua conjectura da situação. Ele sempre imagina e visualiza e sonha com algo ideal para a sua vida. Mas entenda, irmão, a sua vida não é pelo que você pensa e pelo que você planeja, é pelo que Deus planeja para você, se de fato Ele é que está te guiando. Então, quando nós chegamos e paramos a um determinado lugar, quando algo acontece na nossa vida, Deus é quem está dirigindo o nosso caminho. Veja o que diz o livro de Miqueias, no capítulo 2, versículo 13. Depois de Jonas, aí na sua Bíblia, um pouquinho antes do Novo Testamento, livro de Miqueias, capítulo 2, verso 13, diz assim: subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Veja o 12 o que diz: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Miqueias então está profetizando ao povo. Antes ele fala do juízo de Deus, da ganância, das falsas profecias, apesar de dizer o que o povo iria passar, e do juízo de Deus, havia falsos profetas dizendo que não, que isso não vai acontecer, mas ele diz, antes aí do verso 12, ele diz: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó, está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Deus então está alertando ao povo: quem anda no meu caminho, as minhas palavras fazem bem, mas eu trarei juízo, porque eu guio o caminho do meu povo, e eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco. Já Deus dizendo que no final do exílio Ele congregaria o restante de Israel. Então, Deus é quem dirige o nosso caminho. Voltando aí um pouco no livro de Jeremias, no capítulo 42, Jeremias, capítulo 42, verso 3, uma passagem que os irmãos também já devem ter ouvido falar. No verso 3 diz assim: a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Nesse momento, existem uns homens aqui, todos os capitães dos exércitos, procuram o profeta Jeremias e dizem para ele assim: olha, teu Deus vai mostrar o caminho, e tudo o que Ele disser nós vamos fazer, e por onde Ele disser a gente vai. Jeremias ora, depois de 10 dias, Deus diz a eles o seguinte: vocês vão ficar aí. Quem ficar aqui nesse lugar, ele será poupado, mas aqueles que saírem, eles serão objeto de maldição, de espanto, de desprezo. Deus aqui nesse momento está dizendo: é o momento de você ficar onde está. Fique onde está. E quando eu disser que é para você sair, você sai.
Quando a nuvem levantar, você vai. Mas o problema do ser humano é exatamente esse. Nós teimamos em andar nos nossos caminhos, teimamos em tomar as nossas decisões e questionar o agir de Deus, e nós não concordamos com aquele lugar e queremos sair, queremos ir para outro lugar. E assim, irmãos, se assim andarmos, nós vamos direto ao precipício. É assim que anda a humanidade, por sua própria razão, pelo seu entendimento conturbado e deturpado, a humanidade tem caminhado para a destruição. E assim também iremos nós, se não entendermos que Deus é quem dirige o nosso caminho. Diz a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A humanidade não tem confiado o seu caminho ao Senhor, tem trilhado o seu próprio rumo, e se andarmos nesses caminhos, vamos ao precipício. Então, Deus nos leva a um lugar de descanso, mas para dependermos dele. Porque ir a um lugar de descanso, onde tudo é como você imaginava, você não vê Deus como o seu suficiente provedor. Você imagina que aquilo ali tudo foi porque você conquistou, porque você alcançou? Você não vê que é Deus quem está suprindo? Como o povo não viu que no deserto o maná era sustento de Deus, como o povo não viu que transformar as águas amargas em doces foi poder de Deus, como o povo também não percebeu que abrir o mar vermelho foi poder de Deus. Então, ir para um lugar e chegar a um lugar de descanso, um oásis, onde tem sombra e água fresca, irmãos, foi a última parada antes de chegar no Monte Sinai. Deus sabia que ali ia haver uma aliança. Eu vou fazer uma aliança com eles. Se eu der sombra e água fresca para esses caras, eles não vão sair daí. O povo preguiçoso, o povo acomodado, não vai ter água quando chegar lá. E aí, ao chegar lá, o povo se decepciona, mas não vem que ele nos leva a esse lugar para que nós enxerguemos que dependemos dele. Ele é quem vai prover, atender às nossas necessidades. E aí, apesar dessa condução de Deus, o povo murmurou, porque se decepcionara. Voltando lá a Êxodo, capítulo 17, veja agora os versículos 2 ao 4. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Contender é a palavra meribá, e tentar é a palavra massá. Por isso que ali foi chamado Massá e Meribá. Esse Massá também quer dizer testar. Por que vocês estão testando ao Senhor? A primeira reação humana é arrumar um culpado. O primeiro ato, quando a gente chega a um lugar e não está do jeito que a gente queria, é arrumar um culpado. E trazendo para a vida espiritual, quem é o primeiro culpado? É o pastor. Pastor é o primeiro culpado. Pastor, por que o senhor foi falar daquele negócio? Eu fui lá, conversei com o senhor me disse, poxa, me deu orientação, o senhor pregou aquele dia assim, assim, assado, eu fiz, não deu certo. Vamos apedrejar o pastor. Não vou dizer que é para pegar nas barbas dele, porque só eu estou barbudo agora, mas vamos agarrar o cabelo do pastor e a culpa é dele, porque ele é que não soube conduzir. Ora, não tem água aqui, mas eu não quero saber se teve seca, não me interessa, eu quero um culpado. Como diz o Homer Simpson, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Vou botar no pastor, vou botar em alguém, no líder. Quem é o líder aqui? É Moisés. Moisés, você é o culpado. Então essa foi a primeira reação, e a primeira reação também nossa, arrumar um culpado para a situação. E Deus nos mostra aqui que Ele quer quebrar paradigmas, Ele quer quebrar
ideia fixa do que a gente tem de lugar de descanso, de lugar ideal, de bênção. Ele quer quebrar todas essas ideias, ele quer desconstruir isso tudo e nos mostrar o que de fato é depender dele, o que de fato é a sua provisão e o que de fato é a sua vontade. Então, Deus coloca ali o povo naquele lugar e eles contenderam. Esse contender também pode significar que eles já estavam colocando Moisés no tribunal e levantando contra ele, expondo ali todas as acusações contra Moisés e já decretando a sentença. Vamos apedrejar esse cara, porque você nos trouxe, cadê? Dá-nos água para beber, Moisés. E Moisés diz, por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês estão levantando acusações contra mim? Por que vocês estão testando ao Senhor? Essa é a reação do homem. Então, a murmuração é tentar ao Senhor. E a Ele, a palavra diz que ninguém tenta, ninguém testa a Deus. Veja o que diz o Salmo 78. Salmo número 78, do verso 18 ao 22. Salmo 78, do 18 ao 22, diz: Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou oferecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. O fato do povo ter visto, todos, esse salmo fala da providência divina para o seu povo, e aqui nesse determinado momento que você leu comigo, o povo, é dito que o povo não deu valor, que o povo, apesar de Deus ter fendido as rochas, apesar de ter dado o maná, apesar de ter feito tudo isso, falaram contra Deus, tentaram o Senhor, murmuraram, e a ira do Senhor se acendeu contra esse povo, porque não creram na sua salvação, não confiaram que Deus é quem está conduzindo, Deus é quem está abrindo o caminho para mim, Deus é quem está à nossa frente. Então, para nós também é fácil esse tipo de situação. Nós murmuramos porque nós nos decepcionamos e, na verdade, Deus é quem estava sendo acusado, não Moisés. É isso que ele diz lá no capítulo 17 de Êxodo. Um trecho interessante aqui diz assim: tendo aí o povo sede de água. O povo não estava nem aí para Deus. Moisés, eu quero água, quero encher minha barriga, eu não quero saber de Deus. Irmãos, quando nós temos o foco nas coisas materiais, como isso acontece demais hoje no meio evangélico, as pessoas querem ser satisfeitas, e quando o nosso foco é nisso, eu tenho sede de água, mas não tenho sede de Deus, eu tenho fome de comida, mas não tenho fome da palavra de Deus. Quando as coisas começam a caminhar para essa direção, a ruína é certa, Deus não está presente. Então, Deus é quem estava sendo acusado de abandonar o seu povo. Senhor, por que nós estamos aqui? Por que nos trouxeram para cá? E aí começa a acontecer a diferença das reações, porque Moisés, ele é acusado e ele diz, olha, eu clamei ao Senhor, Senhor, o que eu vou fazer a esse povo? Porque só falta eles me apedrejarem, eu já recebi a sentença. É a diferença de que um homem espiritual faz e de um homem carnal.
Deus prova então para esse povo que Ele está ali no meio deles. Não foi essa a pergunta que nós fizemos aqui no final? Está o Senhor no meio de vós ou não? O que você acha? Deus está aqui no meio de nós ou não? Deus está olhando, tomando conta e direcionando a sua vida ou não? Se Deus assim faz, nós não podemos ser como os homens carnais, que murmuram e reclamam contra cada circunstância. Irmãos, isso acontece comigo também. Eu sou muito reclamão, eu reclamo de tudo. Hoje o motorista de ônibus não abriu a porta para mim, eu fiquei com a raiva dele. Eu falei assim, o seu ponto não é aquele ali? Não, meu ponto é mais na frente, você tem que parar ali. Fiquei com raiva do motorista. E a gente reclama de tudo, mas a gente se esquece de que Deus é que está dirigindo e conduzindo o nosso caminho. A gente olha para a circunstância natural e a gente começa a atacar essa circunstância e a pessoa. Enquanto a palavra diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais, contra todo o principado e potestade. Então, a gente começa a olhar para a circunstância carnal e a gente fica ali, não é? Sem ter a evidência espiritual. No versículo 5 ao 6, Deus diz assim: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. É necessário que Deus prove: eu estou no meio de vocês, eu vou adiante de vocês, eu vou suprir a necessidade de vocês, mas dependam de mim. Não olhem para esse refidim que você está, que não está agradável aos teus olhos. Muitas vezes a gente murmura, a gente reclama: por que esse lugar é assim? Por que isso é assim? Por que eu estou aqui? Por que Deus me colocou aqui? Mas tudo isso é atitude do ser carnal, porque o homem espiritual recorre a Deus. É o que Moisés faz. Ele clama ao Senhor: que farei a este povo? Enquanto os outros também podiam clamar a Deus, mas vão contra Moisés. Numa atitude carnal, Moisés, como um homem espiritual, recorre a Deus. Veja o que Davi fazia, um exemplo de um homem que sempre recorreu a Deus nas suas decisões. No Salmo 25, veja o que diz os versos 8 ao 10. Diz assim, Salmo 25, verso 8: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Para os que guardam a aliança, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Não tem por que reclamar de um lugar, não tem por que reclamar de uma situação, não tem por que reclamar desse refidim, porque Deus é quem está me guiando, Deus é quem está me levando. Então, se o caminho é dele, eu não tenho do que reclamar. Salmo 30 também, do Salmo 25 ao 30, Davi faz clamores a Deus, ações de graça. Veja o Salmo número 30, do verso 1 ao 4, diz: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Davi no 25 clama a Deus, ele clama ao Senhor, e no 30 ele agradece: Senhor, obrigado porque eu clamei a ti
por socorro e o Senhor me levantou da sepultura. Davi, um homem de Deus, um homem espiritual que sabia recorrer, sabia que Deus guiava os seus caminhos. Então, nós precisamos aprender com esse episódio de Êxodo, capítulo 17, porque nós também, irmãos, podemos ter a mesma atitude e o mesmo comportamento que o povo de Israel. Nós precisamos reconhecer a mão de Deus nos guiando. O verso 7, ele diz: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Deus responde: eu estou no meio de vocês. Eu vou adiante de vocês, eu vou abrir caminho, eu vou preparar caminho. Se for necessário tirar a água da rocha, eu tiro. Se for necessário fazer comida cair do céu, eu faço. Se for necessário abrir o mar, eu abro. Mas creia que eu estou no meio de vocês. Creia que eu estou junto contigo, creia que eu estou com a minha mão te guiando. Nós precisamos reconhecer a mão de Deus nos guiando. Ele quer nos mostrar coisas grandes se nós dependermos dele. Se o povo não visse a dependência de Deus, não saía água de rocha. É muito mais fácil, muito mais cômodo ter ali um riacho com água fresca, limpa. Não, a água precisa sair da rocha para eu perceber que Deus está tomando conta de mim, Deus está suprindo a minha necessidade, mesmo quando eu acredito que o lugar não pode me dar nada bom, mas eu tenho que acreditar que Deus está me guiando e Ele fará grandes coisas se eu depender dEle. Jesus disse algo muito singelo, muito simples, mas muito bonito a esse respeito de depender de Deus. Uma passagem bastante conhecida, vai lá em Lucas 12, é uma repetição do Sermão da Montanha, que está em Mateus 6, mas em Lucas 12, do verso 27 ao 31, você também conhece todo o texto, mas do 27 ao 31 ele diz assim: observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que o ser humano quer antes as coisas sendo acrescentadas. Eu quero antes ver o oásis, eu quero antes a rede, a sombra e o coco gelado. Depois eu olho para Deus. Irmãos, Deus sabe muito bem que se der sombra e água fresca, a gente se acomoda. Então é preciso que você chegue a Refidim sem água, para que você aprenda a depender de Deus. E talvez você esteja passando por esse momento, e talvez você tenha que aprender que você depende de Deus. E esse mesmo Refidim, agora para a gente encerrar, esse mesmo lugar, irmãos, viria a ser um lugar de bênção, lugar de vitória. Veja só, eles, quando chegaram ali, no verso 1, quando a gente leu, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. É notório aqui que houve uma decepção. Eles esperavam alguma coisa, chegaram ali e não tinha. Esse lugar aqui é uma derrota. A primeira coisa que iam pensar, esse lugar aqui não dá em nada. Aqui não vai dar certo, não. Peraí, mas não foi Deus que trouxe? Sim, foi, mas não vai dar certo, não. Esse povo que chegou ali e murmurou, nesse mesmo lugar, seria um lugar de vitória para o povo de Deus. Porque aquele lugar, irmãos, era tão visado que os amalequitas, sabendo que aquele lugar era conhecido de parada para muitas caravanas, eles armavam ali emboscadas para roubar
as pessoas que ali paravam. E sabiam que o povo de Israel estava se aproximando. E eles, além de quererem roubar o povo, também pensaram assim: esses caras vão chegar aqui e vão tomar conta do meu oásis. E eu não quero eles aqui não, meu oásis eu não divido com ninguém. Então eles armaram ali uma arapuca, né, para o povo de Israel, armaram ali um encontro, né? Veja só o que diz do verso 8 ao 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel, onde? Em Refidim. Foi ali mesmo. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Jeová Nissi. Você já reparou quando tem uma delegação de alguma nação nas Olimpíadas, o que vai à frente? É a bandeira, é alguém lá levando a bandeira. Deus é a nossa bandeira, vai adiante de nós, abrindo o caminho, cuidando do caminho, provendo, tratando de tudo, e aí Deus está na frente do povo. E ali houve a vitória do povo de Deus contra os amalequitas. E curioso ver que quando Moisés erguia as mãos, o povo prevalecia, mas quando ele abaixava, o povo perdia. Um homem que há pouco tempo atrás corria o risco de ser apedrejado, que foi acusado de não ter água no lugar. Ora, que culpa teria Moisés de não ter água ali? O homem que foi acusado e quase morto foi o homem que manteve as mãos erguidas para o povo prevalecer. Então há um homem de Deus, há homens de Deus, os seus líderes. Em primeiro lugar, a Deus tomando conta da nossa vida e nos guiando. Mas tome cuidado. Aquele que você pode querer apedrejar e culpar, esse mesmo homem está intercedendo por você. Levantando as mãos, pode não ser o pastor, pode ser alguém na sua família, seu marido, seu irmão, um colega de trabalho, mas ele está com as mãos erguidas, orando a Deus, intercedendo por você. E talvez você esteja prevalecendo por causa dessa oração também, por misericórdia de Deus. Então, irmãos, entenda que mesmo que esse lugar, que esse Refidim não seja como você imagina, que esse lugar não seja tão prazeroso assim aos seus olhos, lá Deus vai te dar vitória. Deus quer te dar vitória, mas Ele quer que você reconheça que Ele é que está guiando o seu caminho. Amém? Que Deus te dê vitória. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos louvar, vamos ficar de pé, vamos orar. Faça essa oração comigo, irmão. Se você tem passado por esse momento, se você, por alguma circunstância na sua vida, chegou a um determinado ponto que não era isso que você imaginava, não era ali que você imaginava estar, mas você reconhece que Deus foi quem te levou até ali. E se você reconhece isso, creia que Deus está diante de ti. Creia que tem homens e mulheres intercedendo por você, com mãos santas, como Paulo diz. Eu peço aos homens que ergam as mãos e orem.
mãos erguidas orando por você. Há um Deus que intercede por você e cuida do seu caminho. Mas saiba ver que Ele é que vai tirar a água da rocha para você. É nesse lugar que você tanto despreza que Ele vai te dar vitória. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque precisamos reconhecer, em primeiro lugar, que o Senhor é quem nos conduz. É o Senhor que vai adiante de nós. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é Jeová Nissi, que abre o nosso caminho. Meu Deus, nós precisamos enxergar que dependemos do Senhor. Precisamos enxergar, meu Deus, que o Senhor é quem abre os nossos caminhos, que se nós nos movemos é porque a nuvem se movimentou, se ela parou é porque nós paramos. Meu Deus, o Senhor é a razão de tudo na nossa vida, mas nós precisamos entender essa dependência de Ti. Deus, tira de nós qualquer atitude carnal, que nós sejamos espirituais, meu Deus. Que nesses momentos, ó Pai, não busquemos culpados e nem te culpemos por causa disso, mas que nós possamos ter um olhar espiritual, um momento de clamor a Ti, de sermos mais frequentes nas orações, de sermos mais, ter comunhão contigo, meu Deus, de estarmos mais diante de Ti, quebrantados, Pai, nos derramando e crendo por um milagre, pedindo ao Senhor pela vitória, mesmo nesse lugar que não nos agrada e não nos parece o ideal. Quebra os nossos paradigmas, meu Deus, nos tira da nossa caixinha, do nosso quadrado ideal que imaginamos, porque a nossa mente é limitada, meu Deus, nós não conseguimos ver como o Senhor vê. Faz isso conosco, ó Pai, conduz o Teu povo em vitória, mas faz com que eles vejam o Teu agir e a Tua direção, que nós assim possamos depender de Ti todos os dias da nossa vida. Oramos e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. A Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O Teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o Teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas Teu poder, eis-me aqui, dependo de Ti, preciso de Ti. A Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O Teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar
desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta seu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor Jesus. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta seu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Preciso de ti. Glória a Deus. Recebe, meu Deus, o nosso culto essa noite. A ti toda honra, toda glória e todo louvor.